Beleza. Eu Agora eu acho que tá vim, melhor. eu vim perto do roteador aqui, cara. Ah, ótimo. Estava um pouco longe dele, agora fica melhor. Então, deixa eu retomar o que eu estava falando. Aqui em casa nós temos duas filhas e a gente está nesse período, né? Todos estão em casa. E a gente está tentando trazer atividades para que elas, né, se entretenham e não fiquem só em celular e televisão, né? Que é um pouco inevitável, mas a gente tenta em colocar outras coisas. E aí eu estava falando que eu estou usando material do seu site Ah, legal. para fazer algumas atividades. Inclusive eu imprimi aqui, eu imprimi para canhoto, não olhei na hora de imprimir. Mas enfim. E aí eu tava fazendo essa atividade com ela, só que aí eu coloquei um papelão muito grosso. E aí eu vou ali no mercado tentar comprar um mais fino para fazer a dobra certa. Mas o que eu quero dizer é que é um material muito rico que pode ser explorado nesse período de isolamento social. Olha, eu mantenho a página no Face também, né? Além de ter Sim, o eu vejo. site lá para as pessoas pegarem o molde e tudo mais. E assim, aumentou muito o número de seguidores, principalmente no Face, o pessoal perguntando, né? Usando as ideias que estão lá no site. Cara, é uma coisa que é o seguinte, assim, é o tipo de atividade que, assim, se você for ver na Europa, já é normal. Eles fazem no dia a dia com os filhos, né? Agora aqui, por causa, né, dessa doença, as crianças estão ficando em casa e, né, o que tiver de atividade que seja fácil, né, para fazer com elas, ajuda bastante. E no site tem mais de 1.100 ideias lá. Tem de tudo. Tem Sim, brinquedo, brincadeira, experiência científica, truque de mágica, desafio. É só pesquisar lá que você acha alguma coisa para fazer. e você ainda está colocando semanalmente as atividades lá para quem quiser é, ter uma novidade. Ah, já olhei o site todo, quero sempre estar Não, recebendo. toda semana tem três atividades novas. Três atividades, pelo menos. Gostaria de colocar mais, né? Mas não dá tempo. E aí, Eu tenho um estoque aqui de mais de 35 mil atividades que eu já eu pesquisei. É que eu sei. não consigo publicar, né? Você tem que, não, porque tem que testar, né? Tem que testar para Sim. ver se dá para fazer. Às vezes precisa fazer molde, que nem esse daí que você tem agora, porque Pois é, não tem, às vezes, o molde. esse aqui tem um molde bonito, tem esse aqui que já vem colorido, Ah, esse é tem o esse que para é? Um colorir. bumerangue, né? É o bumerangue. E esse aqui que vem para colorir, né? Só que Isso. aí eu coloquei um papelão muito grosso, aí não dá para fazer a dobra. Aí eu já bati a cabeça, né, para fazer essa dobra aqui. Mas aí a gente vai, vai aprendendo. Eu vou ali no mercado daqui a pouco, vou ver se eu compro algo mais que fique Ó, melhor mas para ó, dar dobra. então já te dou uma dica. Esse daí é legal você fazer o seguinte, cara. Esse daí se você tiver um papelão fino em casa, papelão de embalagem de comida, Pode ser não aquele cartolina? papelão. Não, aquele que ele é um pouco mais grosso, que a cartolina é muito mole, né? Ou papel cartão, ou aquele papelão de embalagem de comida, normalmente de congelado, comida que é um papelão Sei, meio plastificado, sei. sabe? Então, cola o molde naquele papelão e recorta, faz com papelão. Esse bumerangue ele fica ótimo com papelão fino, cara. Pois é, eu inventei de colocar o grosso. Aí vamos pedir para pintar de novo as coisas pra gente fazer. Só que aí deu a hora da live, eu nem finalizei com elas ainda. Mas assim, eu achei bom porque você pode filtrar lá o site, né? Filtrar o tipo de atividade, a idade da criança para fazer, para brincar, né? O tema. Achei muito interessante. Ah, sim, quem usa normalmente gosta por causa disso, né? Porque você encontra exatamente aquilo que você quer, né? E você pode chegar, por exemplo, e falar assim, sei lá, queria fazer uma experiência científica para explicar para os meus filhos o que é a pressão atmosférica, ou o que é a tensão superficial, né? O que é a força de coesão, o que é a capilaridade. Quer dizer, é só você colocar lá o que você quer e vai aparecer uma ou mais atividades que dá para você fazer em casa, né? Junto com as crianças. Tá, e aí para as pessoas, só para a gente falar um pouco sobre o site, para as pessoas É. receberem esse material no e-mail, é só vai lá no parapaiseprofessores.com.br e coloca lá o e-mail, faz o cadastro, que é simples e as pessoas
vão receber todo esse material via e-mail, né? Os novos materiais, né? Isso. E tá, não, e assim, uma vez que você fez o cadastro, você tem acesso a tudo. O cadastro é bem simples, é só para eu poder me comunicar com as pessoas, ou para as pessoas poderem se comunicar comigo, né? Eu só pergunto qual é o nome, a idade, um e-mail e a pessoa colocar a senha. Só isso daí já fez o cadastro. E você não inventou de cobrar ainda não, né? Não, 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 isso aí tem que ser gratuito, não dá para. É assim, cara, dá para se fazer um trabalho bem legal. É que eu não consegui convencer nenhuma empresa ainda a aderir ao projeto, né? Eu que estou bancando tudo há 8 anos aí. Mas é uma coisa que tem que ser gratuito, cara. Tem certas coisas que se você fizer para a educação, você não pode cobrar. Essa é uma delas. Não pode ser cobrado. Tem que ser Que é gratuito. que traz um grande resultado, né, ao longo da vida, até mesmo como realização pessoal de quem faz e para quem não tem condições, né, de ter algo pago e ter esse material de qualidade que já vem, como eu falei, né, já vem com moldes, com a régua aqui, você tem para colorir também. Então, eu achei muito bem interessante e que pode ser aproveitado nesse período de quarentena. Eu estou fazendo tudo isso aqui porque eu vou cortar essa parte aqui para postar, para postar no nosso Instagram, para falar desse site nesse Ah, tá. Ah, momento, legal, nesse agradeço. momento, nesse Pô, momento de agradeço, quarentena. agradeço muito. Por isso que eu estou perguntando coisas que eu já sei para você responder, para ficar bem dinâmico o site, viu, João? Então, olha, normalmente, pelo menos os relatos que eu tenho, né, das pessoas que fazem uso dessas atividades, é que assim, primeiro que as crianças gostam muito. São coisas muito simples de fazer, não tem dificuldade. E assim, e no site, eu sempre coloco as dicas, porque Aham. eu testo cada uma das atividades. Então, que nem, por exemplo, eu coloco lá assim, olha, se você vai fazer essa atividade aqui, olha, cuidado com isso daqui, porque pode dar problema. Se você não tiver esse material aqui, ó, você pode substituir por esse, por aquele. Então, no site tem todas essas informações, que são as experiências, né, que eu tenho conforme eu vou testando as atividades. Que eu não publico nada sem testar. E o interessante também é que você dá orientação. Se o professor for usar, tem um certo tipo de abordagem que o professor pode trabalhar. Se for o pai, já é mais uma linguagem ali do pai que ele pode comunicar com a criança, né, dentro de casa, né? Eu costumo, assim, sempre que eu posso colocar uma dica, principalmente para os pais e para os professores, eu coloco, né? Mas uma coisa que eu sempre faço questão de repetir é um estudo que foi feito eu acho que foi agora não lembro direito, acho que foi na década de, acho que de 80, mas foram três pesquisadores nos Estados Unidos que eles fizeram um teste com crianças, né, a partir dos 5 anos de idade até adultos com mais de 20 anos de idade. E eles foram vendo o seguinte, conforme os anos vão passando, a criatividade vai diminuindo. E a culpa disso é porque assim a criatividade das crianças, que é uma coisa fantástica, é uma coisa natural, com o passar do tempo, até a própria escola, ela vai matando essa criatividade. Porque eles vão aprendendo que eles não podem errar. Aham. Se eles errarem, eles são punidos. O problema é que, assim, é que assim, não é que errar é bom. Mas se você não se der a oportunidade de errar, você nunca vai criar nada novo, né? Porque o Verdade. novo exige que você corra o risco O de risco de errar, errar. né? E a criança, ela é criativa, por quê? Porque ela não tem medo de errar. É O que você verdade. passar para ela vai lá e, ela vai fazer sem o menor medo, sem o menor constrangimento. Se errar, tudo bem, eu tento de novo. Esse é o pensamento da criança. O problema é que nós vamos crescendo e nós vamos perdendo isso, né? O que é ruim. Isso é muito ruim. Porque você vai criando uma geração de pessoas que não tem criatividade. É isso que eu estou tentando resgatar com esse trabalho. É convencer os pais que, assim, cara, tudo bem, né? É importante. A escola não tem. Uma das coisas mais importantes da vida é a escola. Mas nós temos que cuidar da criatividade das crianças. Não pode Com deixar essa certeza. criatividade morrer. É essa criatividade que empurra o mundo para frente, né?
Com certeza. E nada melhor dessa abordagem de os pais poderem trabalhar com as crianças em casa, mesmo que na escola não tenha esse método e tal, em Uhum. casa os pais podem fazer, né? Pode, porque olha, olha, o que eu sempre falo para os pais é o seguinte: se vocês gastarem assim 5 a 10 minutos por semana, é mais do que suficiente para incentivar a criatividade das crianças. Quer dizer, você dispõe de 5, 10 minutos num final de semana, faz uma atividade com a criança, você vê, em questão de um mês, a criança ela vai começar ela a inventar atividades, João, porque a criatividade vai estar sendo incentivada. e outra coisa interessante que a gente, quando sempre conversou sobre esse assunto, você sempre bateu na tecla, é a questão da relação entre a criança e o pai, né? A questão do relacionamento, da confiança, né? De estar ali presente. Porque você veja assim, olha, os pais, naturalmente, né, eles já são vistos pelos filhos como super-homens. Né? Porque assim, o pai é isso, os pais, pai e mãe, eles são imortais, eles são super-homens, né? Eles são, né, a asa de segurança que cobre as crianças. E elas sabem disso, elas sentem isso. Agora, os pais que fazem esse tipo de atividade, então, assim, ele não só vai ser o super-homem, como ele passa a ser aquela pessoa que, assim, no olhar das crianças, assim, meu, como que esse cara sabe tudo isso? E, assim, e são coisas bobinhas, Simples, são né? coisas simples, né? Se você faz com a criança, é só você reparar os olhos das crianças, na hora que você faz uma atividade dessas. Eu diz, olha, tem uma história que é muito famosa, que é do Einstein. O Einstein, quando ele tinha 5 anos de idade, ele ganhou do pai uma bússola e um ímã. Ele falou que ele ficava olhando para aquilo horas, que ele ficava assim, meu, mas como que isso se mexe sem eu encostar, né? Porque ele aproximava o ímã da bússola e o ponteiro da bússola se movia. Tudo bem, Einstein era Einstein, não Aham. foi, não foi a imã e a bússola que fez isso, mas o Einstein sempre falou que essa foi uma experiência que marcou a vida dele profundamente. Assim, que ele jamais esqueceu. E ele tinha 5 anos de idade. Então você vê, são coisas bobinhas, coisas simples que Referências, né? você pode fazer que você vai marcar a vida das crianças para sempre. Cara, muito interessante essa abordagem, né? De principalmente de ter essa relação com a criança, de marcar a vida dela, porque como o Einstein levou para a vida dele, né, as crianças podem levar esse tipo de ensinamentos e outros, né? Que a Sim, sim, educação sim. de casa é muito importante, né? Isso que a criança leva para a vida. João, Porque olha. vá, Oi, pode pode falar. ir, pode ir. Não, pode ir. Não, eu quero falar, você vê que nem, por exemplo, assim, tá, tudo bem, vamos lá. Eu não tenho, vamos até imaginar, tá? Eu não tenho dinheiro para comprar uma bússola. Cara, eu não publiquei no site ainda, tá? Porque eu não entrei ainda no campo do magnetismo. Aham, Mas você faz isso em casa de forma gratuita. Você monta uma bússola de forma gratuita. Você não precisa comprar uma. Se você comprar uma, vai ser muito legal, cara. Mas se você não pode comprar, você constrói uma. É simples. Criar um verdade, ímã é uma verdade. coisa extremamente simples de se fazer. Qualquer um pode fazer em casa. Não tem nenhum Verdade. problema. É assim, você tem uma pilha. Porque assim, se você tiver uma Aham, pilha, você consegue pegar essa pilha e imantar um pedacinho de metal, e esse pedacinho aham, de metal vai virar uma bússola. Pronto, está verdade, feito. Não tem, verdade. não tem segredo. E dá para João, fazer isso com todas as coisas. Você pode fazer, você não tem um microscópio, você monta um microscópio em casa. Também dá para fazer, você faz cara, lógico, né? Não vai ser aquele super microscópio, né? Mas, meu, você pega um pedaço de arame, uma gota d'água, você faz um microscópio. é isso que eu ia falar, né? Com a régua também, não sei se você faz, né? Com a régua, exatamente, um pedaço. Eita, agora travou de novo. Eu tô te ouvindo, Pronto, pode continuar. tá? Não, então, exatamente. São todas experiências que, assim, que principalmente, se você. Por isso que eu te falei que tem que ser gratuito. E, assim, que eu não posso cobrar por isso, cara. Porque é uma oportunidade que todas as crianças, não me importa se elas estão na classe A ou na classe E, elas têm que ter a oportunidade de poder participar, de poder conhecer, de poder ver, de poder experimentar, né? Então tem que ser gratuito.
Não pode ser pago. Eu só não consegui convencer ninguém, nenhuma empresa É, ainda disso, né? e eu sei de Mas suas vamos tentando. tentativas aqui. Pois é, É, João. Só para dar uma finalizada aqui, a gente está falando do site parapaiseprofessores.com.br, onde os pais e professores podem achar diversas atividades para trabalhar com seus filhos e com os alunos. E aí, João é o grande mentor disso, e aí eu trouxe essa entrevista aqui para o Vale Comentar. Eu vou editar o vídeo e vou postar também no Facebook, no Instagram também. E aí fica mais essa dica aí de sites, de atividades para os pais trabalharem com as crianças em casa. Eu quero te agradecer muito, João, essa entrevista. Não quero que seja muito longa para não tomar teu tempo aí, mas foi muito bom falar com você. Espero que a gente converse mais vezes. Ô, meu amigo, eu tô à sua disposição. Sempre é um prazer. Aliás, o prazer maior seria poder visitar vocês aí, né? Pois é, você Cara, que eu te tanto. falar, eu amo Juazeiro e Petrolina, cara. Pois é, cara. E agora tá sendo. Eu acho que É, daqui. agora, é, por um tempo, pelo Tá menos, vai ser difícil. difícil. Sempre quando eu Mas passo por paciência. aquele restaurante ali no Monumento da Integração, você lembra? Que a gente comeu uma codorna lá. Eu lembro de você e É, falo com o Juliano. Ó, João, a gente gostava de ir aí. é, pois é. Não, mas nós vamos repetir, pode deixar. Tranquilo. Beleza, viu? Muito obrigado. Valeu, João. Muito Eu que obrigado. agradeço. Eu que agradeço. Valeu, meu caro. Vou desligar aqui, viu? Valeu, obrigado. Até mais. Até Até mais, mais. meu amigo. Até mais. Até mais. Tchau. Valeu, pessoal, quem participou aí da live. Eu vou deixar aqui nos stories, mas também vou editar o vídeo para postar no IG, no IGTV e também no nosso Facebook do Vale Comentar. Obrigado.